Oiê, preciosos tão mamadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Segundou. Espero que em vez de ficar reclamando, vocês estejam celebrando o início da semana. Que na verdade começou ontem, né? E começou assim maravilhosamente. Lua cheia, eclipse. Fantástico. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu preciso exteriorizar. Eu tenho duas grandes dificuldades e eu preciso fazer isso para enfrentar essas dificuldades. Eu sou uma pessoa que tem uma enorme dificuldade de desabafar. Eu não compartilho meus dilemas, minhas inseguranças, nada disso. Também não me esforço de fazer, porque normalmente as pessoas não compreendem, nem tem como. É por isso que eu estou fazendo um esforço enorme para estar aqui e fazer isso, porque vocês não vão entender nada. Eu sei, não vão entender nada. Mas eu preciso exteriorizar. É isso que chamam de desabafo. A outra dificuldade, que é bem estranha, eu tenho enorme dificuldade de pedir ajuda. Não peço ajuda. Já aconteceu assim, em situações extremas, que eu precisei me forçar muito e pedir. Mas normalmente, seja lá o que for, eu não peço ajuda. E de repente, neste momento, eu preciso de ajuda, mas de uma ajuda especial. Não é financeira, não. Eu preciso das melhores vibrações de vocês. Eu sou espiritualista e eu uso este rótulo porque é muito comum as pessoas ficarem perguntando qual é a minha religião. E eu não tenho religião, mas eu tenho uma crença. Eu acredito profundamente no Supremo, no Pai das Luzes. E eu tenho bons motivos para acreditar. Eu testemunhei a manifestação dele várias vezes na minha vida. É impossível eu negar que ele existe. Isso fez com que desde muito pequenininha, muitas coisas estranhas acontecessem no meu cotidiano, comigo. Coisas que as pessoas chamam de fora do normal. O sobrenatural nada mais é que isso. Algo que sai da normalidade cotidiana. Só que eu entrei num período em que, embora eu esteja tão familiarizada, tão acostumada
com acontecimentos fora do normal, eu entrei num período, há uns meses atrás, que isso está potencializando de uma forma impressionante. Eu comecei a estudar o comportamento e o inconsciente muito nova, exatamente por causa disso. Ao mesmo tempo que eu sou crédula, eu sou cética. Por quê? Porque eu sou questionadora. Eu nunca aceitei de imediato nada. Eu sempre questionei tudo. Por quê? Se maldito o homem que confia no homem, a gente não deve confiar em nós o tempo todo, não no sentido de desacreditar no nosso potencial, em outro sentido. A consciência de que a nossa mente, ela pode nos enganar. Eu comecei os meus estudos por causa de mim mesma. É uma vida preocupada com a minha sanidade mental. O que me acontecia era tão fora do comum que eu procurava saber se eu não tinha imaginação fértil demais, se eu não tinha algum nível de esquizofrenia, se eu não era predisposta a viver criando fugas, essas coisas. Eu sou bastante consciente. Às vezes a nossa mente cria assim, muitas ilusões, muitos enganos. Então eu me aprofundei muito nos meus estudos para ter certeza absoluta de que a minha mente não era um ser brincalhão que vivia me pregando peças, sabe? E aí eu chego assim no momento que eu estou no ápice das esquisitices que acontecem na minha vida. É uma vida dedicada à espiritualidade. É uma vida envolvendo a espiritualidade em tudo que eu faço. É uma relação diária. Mesmo, muitas vezes, tentando fugir dela, desculpa, e fingindo que eu não tinha nenhum compromisso com ela e que eu não vivia dessa forma. Ao mesmo tempo que eu sei que o impossível é possível através da espiritualidade, como todo mundo, eu vivo uma batalha constante com o animal bípede. Esse animal, essa casca, é o nosso maior inimigo. Ele nos impede o tempo todo de vivermos uma plenitude espiritual. Plenitude espiritual, eu não estou falando religiosa. O meu animal está com medo. A minha essência está tranquila, porque ela tem consciência que para tudo há um propósito e nada é acaso. Mas o animal está com medo.
E eu tô com esse conflito dentro de mim. Lembra que eu disse que na minha vida nada que parece simples é simples. O que parece simples para todo mundo, para mim não é. As coisas, elas não seguem esse fluxo natural, a linha reta do ponto A ao B. Não. Do A ao B, muita coisa pode acontecer. Só isso já seria um bom motivo para me ter desistido há muito tempo. Eu sempre falo assim, não faça da sua vida uma novela. Mas há momentos, por algum motivo que no momento a gente não compreende, entre o ponto A e o ponto B acontece uma verdadeira novela mexicana. Alguém pode me dizer, mas não pode sentir medo, porque o medo atrai e aí dá ruim. Não funciona assim. O medo, ele só passa a ser uma energia quando ele está tão intenso e mal interpretado que ele se torna uma energia. E se ele se torna uma energia, você vibra. E quando você vibra, ele pode reverberar. E aí dá ruim. Na verdade, o medo não é uma energia. Ele começa como um alerta. Ele é um aviso. Ele não é algo negativo. Essa força negativa fomos nós que colocamos nele. O medo avisa que tem alguma coisa errada e que a gente precisa prestar atenção e às vezes até seguir os sinais. Só isso. Quando o medo aparece, a gente para e presta atenção. Tem alguma coisa acontecendo. O quê? Vai resolver. Nós estamos no mundo sujeito às coisas desse mundo. Viver é isso. É sentir medo, é sentir segurança, é sentir tristeza, é sentir alegria. Faz parte do viver. É melhor exteriorizar o medo do que reprimir ele. Quando você reprime, você transforma ele numa energia. Aí não é bom. Hoje eu vou ter que ver a minha médica, porque a gente vai ter que tomar uma decisão e eu vou ter que passar por uma cirurgia. Anos atrás, aconteceu um rompimento no meu abdômen e isso criou uma hérnia. Eu estou procrastinando para resolver isso faz anos. Só que agora eu estou sentindo um incômodo muito grande exatamente nesse período. Eu tenho a sensação que o meu plexo solar, que o meu chakra umbilical, eles vão explodir. Eu sinto como se uma energia intensa fosse explodir de dentro para fora. Eu sou uma pessoa muito intensa. Ao mesmo tempo que eu absorvo tudo com muita intensidade, corre o risco de, quando eu exteriorizo,
tudo venha para fora com a mesma intensidade. Então, eu procuro ser bem cautelosa quando eu preciso exteriorizar alguma coisa. E eu acho que é isso que está acontecendo. Além de ter muita coisa represada, que eu não permiti que se manifestasse ou que fosse exteriorizado, o meu corpo ele tem um sério probleminha de efeito retardado. O que é isso? Eu vou dar um exemplo. Se eu fizer 3 meses de dieta, eu não vou ver resultado nenhum. Aí eu paro a dieta porque eu desisto. Depois desses 3 meses, e depois de parar a dieta, é que o resultado aparece. Só que, estranhamente, tudo na minha vida é assim. Eu obedeço aquele chamado interior que diz, vai, segue. Só que quando eu estou seguindo, eu não vejo nada. O resultado só vem depois. É como se eu caminhasse no escuro. Tanto é que eu tenho uma mania que eu chamo de mania de cego. Como o corpo tem memória, tudo o que é matéria é organizado estrategicamente de determinada forma, porque os movimentos do corpo, eles são automáticos, robotizados, condicionados. Quando você faz as mesmas coisas todo dia, você pode desconectar a mente da essência e a mente do animal para que o animal siga os seus movimentos, independente de onde está a sua mente, o seu consciente. Você consegue ver isso em grupos de dança. Eles se apresentam fazendo aqueles passos tão complexos, tão diferentes, por tipo 1 hora, e aí você se pergunta, como é que eles conseguem memorizar tudo isso? Não é bem a mente que memoriza, o corpo tem memória. O corpo, ele memoriza movimentos, ações, movimentos, que ele faz constantemente da mesma forma. Aí fica aquela coisa automática. O cérebro é uma coisa impressionante. Então, eu passei um longo período tão difícil que parecia o inferno. Na minha vulnerabilidade, na minha fragilidade, parecia o inferno. Talvez nem tenha sido tanto, mas para mim foi. E apesar de tudo que eu estava passando, eu tinha que continuar, eu tinha que seguir. Independente do que estava acontecendo, independente do que eu estava sentindo. E sabe o que isso causa? Tudo aquilo que está represado, em algum momento, ele começa a subir para a superfície. De repente, aquilo que está exteriorizado se manifesta através dos sintomas e começa a aparecer no corpo físico. É como se a gente materializasse o abstrato. Sentimentos, emoções, tudo emergindo como sensações que se convertem em sintomas. O problema no meu abdômen é tipo isso.
muitos anos debaixo de extremo estresse, opressão, sendo acuada, sendo cobrada, sendo ameaçada. Ignorando tudo isso que eu estava sentindo para poder seguir, porque precisava reagir. Na mesma moeda? Não, continuando. Eu tô com medo de fazer a cirurgia. Eu tô gravando esse vídeo antes de ir para a médica, porque como na minha vida nada é simples, tudo vira uma novela. Eu já vi esse filme antes. Pode acontecer que numa simples consulta, a médica resolva que eu deva me internar e já fazer a cirurgia. Pode ser que não. Pode ser que eu entre numa fila de espera e viva na expectativa esperando uma vaga para cirurgia. Muita coisa pode acontecer, né? Na minha vida é assim que as coisas funcionam. A vida me condicionou a estar sempre além, sempre uns passos à frente. Porque a vida é uma caixinha de surpresas, principalmente a minha. Eu nunca vou morrer de tédio. Não existe tédio na minha vida. Eu posso dizer com certeza que a vida é uma aventura daquelas. Eu já passei por situações assim, mas não para fazer cirurgias, né? Embora eu já tenha passado por 3 cesáreas, eu não deveria estar sentindo medo, mas eu tô. Por quê? Porque estou vivendo um momento extremo da minha vida, espiritualmente falando. Parece que eu tenho que passar por isso. Embora eu tenha plena consciência, através de experiências mesmo, que o dom da cura é possível de modos assim inimagináveis. Mas parece que no meu caso vai ser necessária uma intervenção humana e não espiritual para resolver isso. Pode acontecer que eu não volte à noite para gravar um vídeo, nem amanhã. Se eu conseguir voltar da consulta, eu vou comemorar. Nessa de que o corpo tem memória, o meu corpo está muito cansado. Ele passou muitas coisas. Ele passou coisas que eu tenho muita curiosidade de saber se outra pessoa conseguiria suportar. Todo mundo passa por momentos de adversidade, dificuldade e tudo mais. Mas dificilmente alguém consegue passar por tudo e manter isso aqui sem. A minha mente está sã, mas o meu corpo está cansado. Está com feridas de guerra, sabe? O animal está dizendo que ele está cansado de passar coisas, ele não queria passar mais uma. É tipo isso. Eu não queria passar por isso, mas eu vou ter que passar.
Vocês notam essas piscadas de luz? Toda vez que eu estou gravando o vídeo, eu estou escrevendo, acontece isso. A luz pisca. Vibrem por mim, rezem por mim, orem por mim, para que tudo acabe bem, para que eu continue forte, para que eu consiga passar por isso. Porque se eu tivesse como evitar, eu com certeza evitaria, porque eu sou dessas. Quando eu não quero fazer uma coisa, eu não faço. A coisa mais comum que existe é eu ter um compromisso e na última hora eu resolver que eu não quero ir, eu não vou. Eu não estou nem aí o que os outros pensam. Há situações que eu não me submeto. Ao mesmo tempo que o animal ele me dá muito trabalho, a minha essência quer cuidar dele porque precisa dele. A cirurgia é isso. Eu preciso cuidar do animal porque ele está desgastado, cansado, ferido. E eu preciso restaurar ele para me continuar, porque eu tenho que continuar o que eu estou fazendo. Tipo, ainda não é minha hora, mas acredite se quiser. Há pessoas que torcem para que seja. Trabalhar com a espiritualidade é isso. Você tem inimigos que você nem sabe quem é. Às vezes eles estão diante do seu nariz e você nem imagina. Ah, mas que trabalho é esse seu? É por isso que eu não tenho religião. Há pessoas que dizem que eu sou médium, há pessoas que dizem que eu sou profeta, há pessoas que dizem que eu sou vidente, há pessoas que dizem que eu sou claro e audiovidente, que eu sou sacerdotisa, que eu sou um monte de coisa. Eu só sou eu, a Shimada, um ser humano comum, normal, como qualquer outro, que sente as mesmas coisas, que passa pelas mesmas coisas. Todos nós passamos pelas mesmas coisas, com personagens diferentes, em lugares diferentes, situações diferentes. Se a gente ver por esse ângulo, provavelmente vocês entendem o que eu estou falando. Eu estava com muito medo, mas vir aqui falar diminuiu o tamanho do medo. Talvez a mensagem seja essa. Você pode estar sentindo um incômodo interno, um desconforto. Parece que você vai explodir. Até o que a gente pensa, o que a gente fala, as palavras, elas são sinais para nós mesmos. Essa sensação de que o nosso peito vai explodir, arrebentar, é um sinal. De repente, você tem que exteriorizar alguma coisa. Compartilhar o que a gente sente, o que a gente pensa, dividir com alguém, é um tipo de pedido de ajuda. A gente não pode passar por nada sozinho, porque ninguém é autossuficiente, seja lá quem for. Não importa o nível intelectual, de conhecimento, o nível espiritual, não importa. Enquanto cada um de nós estivermos nessa condição humana, prisioneiros dentro do animal bípede, todos nós somos frágeis, vulneráveis, sujeitos às coisas deste mundo.
que não são autossuficientes. Nós precisamos uns dos outros. E mesmo que a gente não aceite isso, nós estamos todos conectados, querendo ou não, tendo consciência disso ou não. Eu espero que eu volte ainda hoje. Eu vou trazer notícias. Vou contar o que foi resolvido. Se minha médica tão dedicada decidir resolver isso logo, eu não sei quando é que eu volto, mas eu volto. Tá bom? Já agradeço de coração pela ajuda de vocês. Eu volto. Beijos na alma e gratidão.